Fala, turma! Beleza? Estamos aqui de volta em mais um episódio no nosso podcast Jogando Outro Jogo. Para você que não me conhece, eu sou o Carlão. Ó, tá vendo? Já somos íntimos. Eu sempre falo isso para vocês. Já somos íntimos, então pode me chamar de Carlão. Ou como eu aprendi agora, né, com esses amigos que vêm aqui fazer podcast, ou que dão palestras, enfim, eles falam, cara, faz o seu posicionamento. Como a grande maioria das pessoas que você conhece te chama de como Carlão, porque eu sou pequenininho, então eu falei, exatamente, ao invés de eu falar meu nome completo, tá, vai que você pegue aí e faça a compra, né, que hoje em dia tem que tomar cuidado, que se dá o nome, CPF, essas coisas, e aparece compra lá no seu cartão, sem você saber. Então, vou funcionar sempre como Carlão, tudo certo? Espero que você também curte também. Antes de mais nada, também de curte, comenta, compartilha não compartilha não, porque a pessoa não vai querer assistir, ela não tem esse mesmo potencial que você. E no episódio de hoje é o número 60. Olha aí, Caduzão. Cheguei no 60, hein, galera? Quem sabe você pode ser o próximo convidado aqui, estar aqui. E o de hoje eu tive que laçar ele, porque ele estava fugindo. Há um ano que eu a conheço, ele estava fugindo. Aí eu falei assim, não, antes de você mudar, vamos lá gravar um podcast lá, porque você tem muita informação, muito conteúdo, e vocês não sabem, é uma pessoa que tem 9 livros. Já parou pra pensar? Eu tô querendo escrever ele tem 9. E ó que de idade, que eu não vou ficar entrando muito em detalhe, de idade eu ainda sou mais velho que ele, imagina. Pra eu chegar nos 9 dele, quando eu pensar no 9º, ele já tá no 20º e por aí vai. Mas é o seguinte, ó, vocês vão gostar do tema de hoje, viu? É uma pessoa de... o tema de hoje que rola é muito sobre essa parte do digital. E ele é desse mundo do digital. O trabalho dele é do mundo digital. Então vocês vão gostar, fique aí, hein, até o final, que é de interesse para todos, para você usar ou na sua rede social ou no seu dia a dia também. Vamos começar por esse aqui, ó. Consultoria estratégica de copywriter para negócios digitais que entendam que vender todos os dias é mais lucrativo, menos cansativo, comparado com as estratégias de lançamento. Você não entendeu ainda? É o seguinte, eu vou deixar aqui abaixo um link para você clicar lá e saber quem é essa pessoa, de tudo isso que ele faz, desses 9 livros que está disponível, hein? E antes de apresentá-lo, tem uma outra informação aqui, ó, que eu falei para ele assim, ó, vou contar aqui para vocês, conversa de bastidores. Eu gosto dessa. Que é o seguinte, falei para ele, cara, tem informação, tá na rede. Se tá na rede é porque eu posso falar. É o seguinte, ó, o que eu aprendi no digital. Ganhar dinheiro não é tão fácil como vende por aí. Você não vai fazer 6 em 7 só postando vídeo e criando conteúdo. Você não precisa encontrar algo que faça parte da sua paixão. Ou melhor, você vai precisar encontrar algo que faça parte da sua paixão. Agora, já achei. Tudo que você acha que sabe, na verdade, você não sabe. Você vai precisar ajudar as pessoas a resolver os problemas dela. Entendeu? Você está querendo criar conteúdo. Ou você que não precisa criar conteúdo, que não gosta dessa parte digital, tá tudo certo. Você vai precisar ajudar as pessoas a resolver o problema delas. Por isso que eu e você, ou qualquer seres humanos, compra ou investe em alguma coisa, porque é aquela dor que a gente sente. Ele vai contar mais sobre isso pra gente. Dando continuidade aqui, ó, sozinho você não vai conseguir. Essa é boa, hein? Você não é o único no mercado. Puta, essa aqui tomou uma paulada. Você não é o único no mercado. Presta atenção. Você precisa saber vender a sua ideia antes de vender o seu produto. Eu acho que eu consegui já vender para ele. Ele que é especialista nisso, só vendia a minha ideia de ele vir aqui gravar, porque ele tava fugindo. Você vai se afundar se focar no resultado. Foque no processo. Essa aqui eu aprendi, cara. Gostei. Você consegue se desistir não for uma opção. Vou falar de novo, né? Ficou meio estranho. Você consegue se desistir não for uma opção. Ou seja, você consegue vencer se a desistir ela não for opção sua, beleza? E vale a pena os altos e baixos. Diegão, muito obrigado por ter aceito o convite, pô. Obrigado, cara. Essa foi das antigas, hein? Foi quando essa aí? Essa aqui 2019. Essa aqui é 20? 2020. Janeiro. Falando nisso, ó,
Há 5 anos atrás, Pois pô. é, 5 anos atrás. 5 anos atrás. Foi quando eu comecei na COP. Foi quando você começou? Foi, eu comecei, na verdade, eu fiz essa transição de carreira em maio de 2019. Em 2020 eu tava ali conseguindo meus primeiros clientes. São em janeiro. 7, 5, 6 anos. 6 anos? 6 anos. 6 anos. 6 anos como copy. Caraca, que massa. E antes disso você fazia o quê? Antes disso, eu trabalhava no varejo. Eu era supervisor de vendas de uma telefonia. Ah. Trabalhava no shopping. Antes de mais nada, vamos se apresentar, né? De quem é Diego, de onde vem, de onde você... Ah, é. O Diego tava fugindo. Pra onde mesmo, Diego? Eu vou pra Santa Catarina, eu vou pra Floripa, eu vou voltar pra lá. Que você é de lá, né? Nascido, eu sou de Londrina, Paraná. Ah, Norte legal. do Paraná. Norte do Paraná. Eu fui pra Floripa quando eu tinha 21 anos. Eu fui pra ser supervisor de vendas. Me fizeram uma proposta de trabalho e eu fui. E fiquei por lá. É, dessa empresa de varejo, qual que foi? Foi a... Eu comecei... vamos ver se eu estudei direito. Você já trabalhou na Vivo e na Polishop. E de lá, dessas duas do varejo que eu vi grande, de lá pra cá não. Aí você já dava treinamento, sempre foi essa parte de palestra também você já deu. E já ajudou, já deu palestra numa escola pra falar literalmente já de copy. Aí já quando eu comecei na telefonia, eu tinha 18 para 19 na telefonia. Uhum. Daí eu fui promovido muito rápido, cara. Daí eu virei, como é que era o nome que o pessoal falava? Era multiplicador. Eu dava treinamento de técnica de vendas para telefonia, pros profissionais, não, pros promotores. Então, eram promotores de vendas que ficavam no varejo. Sabe quando você vai numa loja, Casas Bahia, Magazine, tem alguém ali com a camisa da operadora? Sim. Eu era aquele cara. Ah, que massa. Isso. Daí, deu um tempo ali, deu 1 ano de casa, eu fui promovido para dar treinamento de técnica de vendas. Pô, que rápido. Foi bem rápido. Foi bem rápido. Aí, dali eu virei supervisor, depois virei gerente, fui crescendo até me cansar do varejo e falar, quero ter meu próprio negócio. Olha, eu confesso pra você que se não fosse a rede social e você confirmando aqui, eu não acho que você teria esse dom da venda em si. Porque você parece ser mais tímido, né? É que é isso, né? Às vezes você olha assim, a pessoa que vamos por aí, eu sou, meio, fala, gesticula e tal. Uhum. Esse daí pra venda vai dar bom. E o seu que é mais na sua, mais centrado, não ia aparecer. Se eu não fosse ali na rede social, eu não ia botar fé, não. Pois é, cara, eu sou das vendas. E foi algo, assim, muito natural que aconteceu, na verdade. Não foi algo que eu falei, eu quero ser um vendedor. Com 18 anos, eu arrumei um trabalho na Americanas. Sabe Americanas? Sim. Tava louco pra trabalhar. Aí eu arrumei na Americanas. E eu lembro que na Americanas eu tinha que descarregar muito caminhão. E aquilo me deixava muito chateado. Descarregar caminhão. Eu nunca gostei muito de trabalho pesado, assim, de fazer... Diferente de alguém, né? É que tem o nosso amigo aqui, o Phelps aqui. É diferente de alguém, né? Que gosta de carregar peso, que, pô, homem forte da prela. Ele é. Aí foi isso, cara. Do nada, eu tava ali no caixa, eu tinha que fazer essas trocas, né? Quando eu não tava descarregando o caminhão, eu ficava no caixa. E lá na Americanas, eu não sei se você reparou, mas o caixa, ele fica te oferecendo as coisas. Sim. A gente tinha uma meta daquilo lá, não ganhava nada com aquilo, mas era uma meta de parabéns, você bateu a sua meta. E ali eu comecei a ver que se eu vendesse, eu não ia pra descarregar caminhão. Então, vender foi uma forma de não descarregar o caminhão. Fez sentido, não. Boa, não, fez sentido. Agora sim Então foi muito do nada, assim. Eu comecei a vender, deu super certo. Daí deu 3 meses eu saí da Americanas, que era um salário muito baixo, porque me chamaram pra trabalhar na Vivo. Daí na Vivo eu comecei a crescer. Fiquei 3 ou 4 anos na Vivo. Que massa. Aí da Vivo eu fui pra Polishop. Pô, sua empresa grande, hein? Sua empresa grande. Depois eu fui pra Oi. Uau! Então cara, foi Vivo, Polishop e Oi. Praticamente multis, né? Tudo multi. Multis, E ali foi a escola.
E foi, gostei. O seu início ele já foi por uma dor sua. Você identificou e foi pra cá. Hoje você identifica a dor das pessoas e fala, olha, por esse caminho aqui, ó. Foi bem Tá isso, interligado, Carlão. tá interligado. Falei, não quero ficar carregando peso. Aí eu comecei a me destacar muito na venda. E foi assim, cara. Eu gostava muito de dar treinamento em técnica de vendas. Só que daí, com o supervisor, eu ganhava mais. Aí eu falei, quero virar supervisor, então. Olhando sempre pra grana. Gostei. É um incentivo, é um incentivo. É um incentivo. É um incentivo. Aí eu virei supervisor e foi um desafio gigante virar supervisor, lidar com pessoas, gestão de pessoas. Cara, deixa eu te perguntar. É difícil mesmo? É muito difícil, cara. Lidar com pessoas é muito difícil. Porque tem hora, eu tenho hora que eu fico olhando assim, cara, não é difícil lidar com pessoa, porque é só você falar pra ela assim, é só escutar o que ela tem pra dizer e não é assim, não? Não, cara, é muito difícil. Principalmente quando você tem que conseguir resultados dela, né? Porque eu trabalhava com uma equipe de vendas na época, né? Então você tem que lidar com muitas coisas, com questões externas, internas. Questões externas, o quê, por exemplo? Pois é. O vendedor, ele tem que estar ali o dia inteiro com aquela energia. E todo mundo tem problema, né? Então, aí que tá. Todo mundo tem problema, então você manter aquele cara motivado, ou aquela cara, né? Aquela vendedora ou vendedor motivado, né? E fazer ele comprar a ideia de que ele precisa vender, muitas vezes sem nem ser muito bem remunerado por isso, sabe? Entendi. E é isso. E fazer aquela linha, né? Que quando você é um gestor, você tem que estar no meio termo, no meio campo ali, né? Você tem que estar do lado da empresa, só que você também não pode fechar os olhos para a sua equipe, né? Então, muita coisa que vem da empresa, você tem que aguentar nas costas e passar de uma outra forma para a equipe. Entendi. Isso é um desafio muito grande, cara. Lidar com isso, sabe? Com essa pressão toda. Sempre que eu fui para o cargo de liderança, era porque eu era muito bom em vendas. Então, assim, eu não tive sucesso com liderança muito, não. Com gestão de pessoas. Eu considero que não. Tá. Eu considero que não. Por que eu não tive? Só assim. Por que eu não tive? Porque assim, porque isso é uma visão sua, certo? Vamos supor, é uma visão sua. Ou alguém por um acaso falou, Diegão, tipo, você é muito ótimo aqui em vendas, mas na liderança, alguém te falou isso? Cara, assim, na época, eu... É que assim, tinha uma linha muito tênue, né? Ou os meus vendedores eles me amavam, ou eles me odiavam muito. Então, saquei. Tá, agora sim. Então, ou eles me odiavam, e que tinha alguns que me odiavam real, e tinha alguns que me amavam muito. Então acho que é disso que eu tirei essa parte da liderança. Mas eu era muito novo também, né, cara? Eu ainda sou novo, mas eu era muito novo. Eu peguei meu primeiro cargo de liderança, eu tinha 21 anos. Quando eu assumi a gerência da Polishop, eu tinha 23 anos. Então eu tinha vendedor de 28, 30 anos. Eu sempre tive que liderar pessoas mais velhas do que eu. Mais velhas, caraca, mano. Tá, lidar com pessoas já é difícil. Pessoas mais velhas, ou seja, é você fazer com que, pela idade, as pessoas mais velhas te respeitassem. Né? Então, ainda mais nessa época mais antiga. Exatamente. Aí. Então, assim, eu sempre tive o respeito da minha equipe porque eu era muito bom em vendas. Então, eu fazia as coisas acontecerem. Então, isso me fazia ganhar moral. Então, eu treinava muito a equipe. Tanto que eu era promovido porque eu era muito bom em vendas e treinar as pessoas para vender. Não era porque eu era um ótimo gestor. Porque o gestor, ele precisa cuidar da loja. Então, a parte de cuidar da loja, por exemplo, a Polishop, eu tinha que deixar tudo bonitinho. O layout, estoque, fazer avaria. Então, não era só a gestão de pessoas, né? Então, tinha essa parte de gestão de loja também. O relacionamento com o cliente. Então, eu sempre fui muito bom nessas coisas. Relacionamento com o cliente, em treinar vendedor. E isso fazia com que eu ocupasse esse cargo de liderança, assim, nesse sentido, de gestor. E é isso, mas era venda, sempre foi vendas. E a cópia é vendas, né? As pessoas falam, cópia não é venda, cópia é persuasão, tal, mas no fundo cópia é vendas. É que o pessoal acha que vendas é só eu vir aqui e oferecer algo pra você, mas venda não, venda é relacionamento. Não é só eu oferecer algo pra você, eu tenho que criar uma conexão com você antes de ofertar o meu produto ou serviço. E isso na cópia acontece também, né? Então o pessoal, cópia não é venda, cópia é venda. Cópia é venda. Uma venda é intencional. Cópia é intencional. Você não vai falar qualquer coisa para qualquer pessoa. E a venda é isso. Você não vai falar qualquer coisa para qualquer pessoa para vender o seu produto. Então, podemos dizer que você meio que começou
na minha linha aqui, assim, se copy é vendas, você primeiro começou pela vendas, depois veio pra copy. É, Você começou meio que de trás pra frente? Cara, foi muito engraçado. Quando eu comecei a estudar copy, eu falei, cara, Polishop tem muita copy, cara. E eu nem sabia que era copy na época. Nem sabia o que era copy na época. Que na época nem se falava, né? Entende? Então, quando eu comecei a estudar Polishop, cara, essa venda aqui é diferente. Diferente da telefonia, por exemplo. Era uma venda mais consultiva, era uma venda... Porque, por exemplo, na Polishop, eu não sei como é que tá hoje as lojas, mas na Polishop, se você entra lá, você precisa passar por uma experimentação dos produtos. O vendedor, ele tem que fazer você experimentar o produto. Olha que da hora. Então, se você vai lá olhar a fritadeira, você tem que estar comendo uma batatinha. Tanto que nós não podíamos deixar a fritadeira sem batata. Era o tempo todo fritando batata e a batata tinha que estar quente. Para o cliente chegar lá e provar. Porque, por exemplo, a fritadeira, a big ideia dela que a gente fala, que era o slogan, era frita sem óleo. Mais gostoso, alguma coisa assim. Frito sem óleo e gostoso como óleo, alguma coisa assim. E a gente tinha que vender isso e a pessoa ela vinha com muita crença do que aquilo não funcionava. Será que funciona mesmo? Será que fica gostoso? Nossa, será que realmente verdade. frita? Então a gente tinha que provar aquilo. E não adianta só ficar falando. Ah, sim, funciona por causa de... Não, era experimentação. Né? Então a pessoa ela entrava na loja, comia uma batatinha, tomava um café, fazia uma massagem, fazia chapinha, tinha chapinha, fazia cachos, a escova, tudo. É verdade. Então, ali, enquanto a gente vendia o produto, falava do serviço, falava ali do produto, a pessoa já estava experimentando, tendo aquela experiência. Ah, cara, aí mexendo no emocional, porra. Total, cara. E a Polishop foi uma escola. A telefonia foi uma escola também. Sempre quando eu vou dar alguma aula, eu sempre trago exemplos de telefonia e exemplos da Polishop. Porque a forma como você vende serviços, tanto telefonia quanto Polishop, cara, se você vende essas duas coisas, você vende qualquer coisa. Principalmente telefonia. Porque telefonia você vende pra alguém que, cara, tá de saco cheio do serviço. Tá muito estressada, tá insatisfeita. E você precisa vender pra essa pessoa satisfeita. Insatisfeita, no caso. E copy é isso. Copy é isso. Eu preciso pegar ali a pessoa, imaginar qual que é o estado atual dela e falar qual que é a abordagem, quais palavras que eu preciso utilizar para que essa pessoa desarme, se conecte comigo, para que no final ela diga sim para minha ação. Seja ela para conversar comigo no direct, seja ela para marcar uma conversa comigo no WhatsApp, agendar uma reunião ou fazer a venda em si. Então, eu tenho que estudar mais copy. Tem. Todo mundo tem que estudar mais copy, eu acho. E aí, e vindo dessa de olhar essa questão da copy, né? Porque a gente lida muito com isso, né? A questão da empresa e tal. Vem antes da copy, aí gostaria que você me tirasse aqui, porque hoje em dia é isso, né? Vem as palavras em inglês. Copy, storytelling, e né? Vem tudo meio em inglês. E aí, traduzindo, na verdade, copy, storytelling, sempre existiu. Só foram lá e colocaram um rótulo, né? Sempre Porque, existiu. Pelo que você tá falando, ó. Polishop já fazia copy. Sempre, telefonia... Sempre. Antigamente o pessoal recebia, por exemplo, a oferta direta que eu trabalho, né? Oferta direta e oferta indireta. Mas antigamente o pessoal não recebia jornal e no final tinha uma chamada de ação? Isso. Copy. Copy. Revista. Copy. Talvez Tudo é copy. Talvez é porque era muito fechado a agência de marketing, publicidade. Pode ser. Pode ser. E aí, com a tecnologia, internet e tal, isso meio que pulverizou. Mas ainda não tá tão assim. Não. Ainda não? Não tá tão assim, não. Ué, será que é porque eu convivo com isso? Porque eu falo, cara, já tá aí, já. Não tá muito assim, não. Tem gente do digital que tá no digital e que ainda não sabe o que é copy. São mais iniciantes, obviamente, né? Legal. Mas não é tão, assim, popularizado ainda, não. Que aí, assim, então, tem gente... Eu já escutei um story de um cara que já é especialista na área dele e tal. Ele se considera como influencer. E eu já escutei ele falando isso. Ele falou assim, cara, eu tenho muito a melhorar, principalmente na copy. Aí eu pensei, você tem tudo isso de seguidor, você vende tal coisa, já é milionário... E ainda tem isso, aí eu fico, cara,
Ou seja, talvez ele já tá usando a copy, talvez, mas não direcionada com isso que você tá explicando. Igual eu falei, copy é intencional. Tem muita gente que sabe conversar muito bem, tipo, Aí, é igual eu falei. isso. Eu atendo muitos empresários que sabem falar muito bem, que vai na internet, dá um show. Okay. Só que copy é uma estrutura. Então, e ela é intencional. Naquele momento, eu tô a fim de atrair aquela pessoa, eu tô a fim de segmentar ela por alguma coisa, ou eu tô a fim já de engajar com ela, ou eu tô a fim de vender de fato. Eu tô a fim de quebrar uma objeção, de mudar uma crença, de estimular ali um pensamento para que ela, sabe? Então a cópia é isso, ela é intencional. Ou seja, então na comunicação dá para se criar várias caixinhas. Várias caixinhas, exatamente. Putz, que massa, gostei. Tem umas estruturas que é geral, né? Que é o AIDA, por exemplo, que é o basicão, assim, de tudo, que é atenção, interesse, desejo e ação. AIDA. Isso aí é o básico do básico. Depois tem o PAS, que é problema, agitação, solução. Então, eu vou começar uma comunicação aqui, eu vou começar qual? Eu vou começar chamando atenção direto por algo que causa um desejo para aquela pessoa, ou eu vou começar com um problema logo direto, já para criar uma conexão, vou agitar esse problema. O que é agitar esse problema? Vamos supor que eu começo a cópia ali falando para você, se você... fala o nicho aí. O seu nicho, né? Vamos supor que a gente vai vender aí... formar um grupo de embaixadores para sua marca. Gostei dessa. Tá vendo? Tem que falar com quem entende. Vamos supor, então, que a gente vai criar um grupo de embaixadores para sua marca e você quer vender isso para essas pessoas. Então, eu tenho N maneiras de começar uma conversa. Só que o que eu preciso fazer? Eu preciso imaginar, beleza, existem um número X de empresários que podem se interessar pelo meu serviço. E desse X de empresário, existem grupos específicos com contextos específicos. Certo? Então, eu posso desenhar lá no meu papel, esse grupo de empresário tem esse contexto específico, então eles têm essas dificuldades, esses problemas, esses desejos, esses sonhos. Então, eu vou direcionar um tipo de mensagem para esse público. Mas eu também quero alcançar um outro público. Então, qual que é o contexto desse empresário? Então, vamos supor que a gente vai chamar um empresário que ele está no contexto do seguinte, ele é empresário, ele está há 5 anos como empresário, ele não tem muitos contatos, ele não tem muito network, então ele se sente muito sozinho, não tem com quem conversar, entende? Então, eu vou criando todo esse cenário para poder criar uma copy. Então, se eu for criar uma copy para esse cara aqui, que tá ali motivado, mas tá muito sozinho, porque não conhece muita gente, ele queria, né, conhecer outras pessoas para poder aumentar o seu leque de opções, para poder melhorar seu serviço e tudo mais. Só que ele não tem aonde. Então, eu conversaria com ele, você que é empresário, você sabe que se você hoje quer crescer, você precisa de contatos, você precisa de network. E eu sei como que é frustrante, você tá ali o tempo todo cuidando do seu negócio e você não consegue se conectar com outros empresários, você precisa entender de outras áreas e você sabe que isso está afetando o seu faturamento, que você poderia estar faturando mais e você não tem esse contato. É por isso que a gente fundou aqui no nosso podcast um ecossistema onde a gente vai juntar um grupo de embaixadores para que vocês possam ter esse tipo de contato, esse tipo de network, a gente vai promover ações. Então, seria mais ou menos esse lado, assim, sabe? A copy. Então, é isso. Você precisa imaginar a pessoa, um grupo de pessoas específico e falar, esse grupo de pessoa tem esse problema, tem esse desejo, ele passa por isso, então, esse outro grupo isso, aquilo, e depois fazer a comunicação. Então, cara, cadê meu papel e minha caneta? Eu esqueci. Mas tudo bem, é o seguinte, ó, tá vendo? Por isso que eu falei pra você, não compartilha com ninguém, porque isso aqui tem que ficar pra você. Aplica, depois você compartilha, ou até vende. Ou seja, o que eu vou querer oferecer ou vender, não... Eu vou atingir... por isso que as pessoas, então, talvez falam assim, ó, você precisa escolher um nicho. Porque, assim, quando você fala, a sua estrutura foi assim, ó, para esse público aqui, eu tenho que falar dessa forma, eu vou vender o mesmo serviço, mas para esse eu falo de um jeito, para esse de outro jeito. Exatamente. Ó, por exemplo, eu gosto de dar sempre o exemplo de quando eu trabalhava no varejo, né? Quando eu trabalhava na Oi, teve um tempo que eu trabalhei em loja de centro, em vez de shopping. Ok. Em loja de centro, tinha muita gente idosa. Então, eram pessoas mais velhas. 80% do nosso público era público mais velho.
Então, a forma como eu vou vender para esse público um serviço móvel é muito diferente para alguém mais jovem. Entende? E mais ainda, o estado que aquela pessoa tá também vai diferenciar a minha abordagem. Então, por exemplo, na telefonia a gente lidava com muita gente estressada. Muita gente estressada. A pessoa chegava às 8 horas da manhã na loja já estressada. Por quê? Porque tinha que pegar a fila para ser atendido, para pegar a fatura que muitas vezes não chegava em casa por algum erro do correio. Enfim, alguém era errado, não era a empresa. Mas a fatura não chegava, então aquele senhor e aquela senhora já chegavam muito estressados na loja. E a gente tinha que vender para essas pessoas. Meu pai do céu. Entende? Então imagina, a pessoa ela saiu lá na casa dela já estressada porque não chegou a fatura. Tá há 15... Eu não sei se eu posso falar isso porque dá multa pra telefonia, mas às vezes a pessoa ficava 40 minutos na fila esperando pra ser atendido. Hoje em dia não, já tá divulgado, que não pode passar de tanto tempo. Não, hoje em dia tá divulgado. Imagina de 30 a 40 minutos pra pegar uma fatura e você ter que vender pra essa pessoa ainda que tá insatisfeita com o serviço, porque tem essa insatisfação, a internet não tá funcionando muito bem. Sim. Então como é que eu vou vender pra essa pessoa? Sabe? Então, assim, por exemplo, lá na Oi, a galera falava, mas não dá pra vender pra esses senhores e pra essas senhoras porque eles não querem. Eu falei, cara, dá pra vender. Então, o que eu fazia como gestor? Eu sentava pra vender e pra mostrar, dá pra vender. Isso eu fazia muito. Então, por exemplo, a senhora, eu sempre gosto dessa história porque eu usei muito. Tinha uma senhora que ela todo mês ela tava lá e sempre muito irritada e o pessoal tentava ofertar pra ela mal deixava falar. Porque qual que era a abordagem? Oi, tudo bem? Documento com foto, por favor? A pessoa entregava o documento, digitava ali, eu já ficava assim, com ranço. Acho que é por isso que eu não era um líder muito bom, porque eu já ficava com ranço. Daquele atendimento mal feito. Eu já ficava assim, ó. Já não iniciou... amigão, já iniciou errado aí. Querendo matar o vendedor. Aí eu ficava só olhando, assim, eu falei, agora eu sei porque não tá vendendo. Aí beleza, fica vendo, gente, vou sentar aqui e vou vender pra essa senhora da próxima vez que ela for vir. Dito e feito, ela veio na loja, ela tava ali, sentei na mesa pra atender ela. A primeira coisa que ela chegou brava, que era a minha fatura. Eu falei, oxe, a senhora tá brava, é? Olha aí, ó, já quebrou. Na hora. Eu falei, a senhora tá brava, é? Cadê esse sorrisão? Sorrisão, aí batendo, eu tô bravo, não sei o que, a fatura não chega. Eu falei, é chato mesmo. Né? Eu concordo com a senhora. Mas vamos tentar resolver. Por que a sua fatura não tá chegando? Eu não sei por que não tá chegando. Eu falei, será que não é porque não tá desatualizado aqui? Qual que é o seu endereço? Pô, já ia conversando com ela, sabe? Tentando entender, assim. Tá, meu endereço é esse aqui, mas tá certo o seu endereço. Eu vou registrar aqui uma ocorrência aqui. Mês que vem, se não chegar, a senhora me procura direto e a gente vai tentar resolver isso aí pra senhora, beleza? Fechou. Então tira pra mim. Vou tirar pra senhora a fatura. A senhora quer uma água? Quer um cafezinho? Já desarmou a senhora ali, sabe? O pouco que você já falou, eu tô desarmado já. Aí traz a água, traz o café pra ela. Aí eu pergunto pra ela, deixa eu perguntar, a senhora gosta de música? Eu falei, gosta de música? Gosto. De música que a senhora gosta? Gosto de Roberto Carlos. Eu falei, a senhora escuta Roberto Carlos aonde? Eu falei, geralmente no rádio e tal. E celular da senhora? A senhora não escuta Roberto Carlos no celular da senhora, não? Mas eu vou escutar Roberto Carlos como aqui? Deixa eu abrir o YouTube aqui pra senhora. A senhora tá sem internet, daria pra escutar o Roberto Carlos aqui. Vamos fazer o seguinte? Eu tenho aqui um plano pra senhora, que se a gente fazer essa atualização, a senhora vai ter internet no celular, a senhora vai ter isso, vai ter aquilo. Não quero. Não quero atualização, não quero isso, não quero nada. Eu falei, não, tudo bem. Só que, deixa eu te falar. Hoje a senhora tá pagando um valor X, isso era real. Ela tava pagando mais caro. E se a gente fizesse a atualização, ela pagaria mais barato e teria mais benefício, porque o plano dela era antigo. Então, em telefonia tem muito isso. Então, só de fazer a atualização, a gente já ganhava nesse sentido, porque o plano era antigo. Okay. Então, mesmo que fosse menor o valor, a gente ganhava, porque era uma migração de plano. Então, aí ela... Não quero trocar não sei o que, que eu tenho medo de perder meu número. Aí eu falei, pô, é isso. Ela não quer trocar, porque e tinha muito disso. Tinha muito disso das pessoas mais velhas, ter o receio de perder o número, porque é um número antigo e a família que mora longe não ia conseguir ligar de novo. Então, cara, olha só o tanto de camadas, as objeções invisíveis que eu falo, que se o vendedor não bate um papo, não conversa, não quebra o padrão do atendimento, em vez de ficar
CPF, nem olha pra cara da pessoa, porque era isso, documento com foto. Tem um plano aqui pra senhora. Cara, não vai vender, sabe? Não adianta você falar, olha, 20 gigas, dá pra fazer isso, ligação ilimitada. Cara, ela Não é isso. Não é isso que ela quer, entende? Ela tá muito de boa lá com o telefone dela, ela não faz muito ligação, ela só quer receber ligação dos parentes dela. Ela não precisa de internet pra celular, porque ela não usa muito celular nesse sentido, só pra receber ligação também. Então, quando eu converso com ela, você escuta a música, Roberto Carlos. Aí, e tem outra coisa também que ela falou, que ela tava sem Wi-Fi na época também. E eu falei pra ela se ela recebia muita visita dos netos. E ela falou que não recebia as visitas dos netos. Eu falei, mas como é que seu neto vai te visitar? Você não tem internet na sua casa? Nossa. Saca? Então, cara, tudo isso fez com que ela se abrisse mais e fechasse a venda. Porque eu consegui ali quebrar o padrão, eu consegui trazer pra ela imaginando, vendo o Roberto Carlos no dia a dia ali assistindo no YouTube, ouvindo o Roberto Carlos. Consegui trazer pra ela que se ela trocar e tiver um Wi-Fi, tem mais chance do neto querer visitar ela em vez de ficar ali sem internet na casa dela, que é chato pra cacete. É chato. Isso é chato pra cacete. Aqui a gente fala. Tudo isso que você falou é porque a gente trabalha com isso, né? Você vendeu, é o tal do. Você vendeu pra mente dela, né? Ou seja, porque você pegou agora o exemplo que você falou. Você já foi falando e ela imaginando ela assistindo o Roberto Carlos. Exatamente. Ou seja, imaginando, é só na mente dela. Exatamente. E pensamento, tudo que você pensa, tudo que você imagina, libera sentimentos, emoções. E a compra é isso, né? A compra é emocional, é emoção. Sentiu, agiu. Ok. Se você não sente, você não age. Então, imagens libera sentimentos, experiências que você conseguir construir na mente da pessoa, libera sentimentos, emoções que fazem com que a pessoa tome uma ação. Você acabou de desbloquear algo aqui. Que eu ficava. É o tal assim. Tem que saber fazer pergunta. Desbloqueou, que assim. É conversar, pô. É conversar. E a conversa, você acaba intencional. Isso, intencional. Estou interessado em conversar com você. Estou interessado. E uma que é isso. Você vai quebrando os primeiros padrões. Ou seja, você fez pergunta somente daquilo que ela estava falando. Você não precisou criar muita coisa na sua mente. Eu não estava vendendo o produto, né? Você estava dando atenção. Exatamente. Eu estava vendendo para ela experiências que ela poderia ter a partir de uma troca de plano. Então, eu poderia chegar e falar, ó, a senhora vai ter 50 reais de desconto, a senhora vai ter 20 gigas, ligação ilimitada, isso e aquilo, que era o que o pessoal fazia. Isso. Mas ninguém tá interessado com isso, não. Entende? Isso daí, aí agora você me ajuda. O que você acabou de relatar aqui foi foi uma história. Uhum. O storytelling, ele tá antes ou depois da copy? Ou eles tá estão juntos. Eles estão juntos. A história eu uso para segmentar. O que é essa segmentação? Então, se eu conto uma história aqui, por exemplo, se alguém de casa estiver me ouvindo, que já passou por uma telefonia, que já teve uma experiência do tipo, e essa pessoa for um empresário, ele vai se conectar comigo de alguma forma. Porque eu estou segmentando ele através de experiências. Então, a partir do momento que eu segmento com histórias, eu atraio semelhantes. Então, a história serve para segmentar, para engajar. Dá um exemplo. Consegue dar um exemplo pra gente? Consigo dar um exemplo. Esse exemplo que eu tô passando pra você lá da telefonia. Exatamente. Por exemplo, se eu chego e falo, galera, eu sou copywriter e eu quero abrir uma formação de copywriters porque lá atrás a copy me tirou de um estado onde eu estava totalmente desmotivado, trabalhando numa escala 6x1. Eu já não tinha mais perspectiva de vida naquele sentido. E a copy, ela me tirou disso. Com a copy, hoje eu consigo ter autoridade com os meus clientes. Eu sento numa mesa, as pessoas me escutam, eu me sinto mais valorizado, eu consigo trabalhar de casa, que é algo que eu queria muito, né? Quando eu... Na verdade, eu nunca imaginei que eu pudesse trabalhar de casa. E a copy, ela me tirou desse lugar. Por muito tempo eu trabalhei na escala 6x1, então eu posso pegar essa da escala 6x1, que é algo que está em alta, então posso jogar essa. Não gostava da escala 6x1 e a copy foi algo que me tirou. E se você hoje tá assim como eu, há 5 anos atrás, e procura hoje, de alguma forma, sair da onde você tá e procurar algo melhor, a copy talvez seja um caminho para você. E se você tiver interesse, eu tenho uma mentoria, tenho aqui uma formação, onde eu vou formar você como um copywriter, vou passar para você tudo. E é isso.
Faltou colocar a raça pra cima. Ó, mande mensagem, clique aqui no link, não sabe mais. Entende? Então, Que se eu contar a minha massa. história lá da telefonia, da Polishop, depois eu falo que, né, que eu tava ali e que eu virei copywriter porque eu não tava aguentando por causa desses problemas que eu tinha. Cara, por exemplo, deixa eu só cortar aqui agora, né? Não. Continua. Eu já ia pra outro assunto já. Mas já eu chego nesse assunto. Mas é isso, a partir do momento que eu conto as minhas histórias e aquela pessoa que tá me ouvindo se conecta, pô, eu também já trabalhei em telefonia. Isso, pum, de cara. Pô, já era. Esse cara, ele sabe que eu passei. Então, isso é o segmentar. Esse é o segmentar. Caraca. Eu tô segmentando a pessoa através das minhas experiências para criar uma conexão comigo. Porque conexão vende. Se eu tenho algo similar com você, se a gente tem algo similar juntos, é mais fácil você comprar de mim. Porque é familiar. Entende? Então, história é segmenta. Pra eu chegar nesse nível aí do que você acabou de falar agora, quanto tempo eu levo? Cara, não sei, depende. Não, tô brincando. Não, eu vou entrar na formação, eu vou. Não, na verdade eu vou começar passo a passo. Eu não tenho tanta pressa, quer dizer, eu tenho, mas não tenho. Mas assim, eu sei que existe o processo. E o processo é, primeiro, eu adquiri um livro para qual nicho eu vou. Então, como você tem 9, eu vou pegar o primeiro. Mas aí, qual que é a outra história que você ia contar? Não, então, da telefonia, cara. Eu vim pra Polishop porque eu tava muito cansado. Eu tava cansado e estressado num nível de que teve um dia na loja que um cliente, ele chegou lá muito bravo. Ele tava muito bravo e eu também tava muito cansado. Ele começou a tacar o celular na mesa, bater com não sei o que com o vendedor, sabe? E aquilo já tava me irritando, me estressando. E eu sempre fui de defender muito meus vendedores com um cliente mal educado. Muito. Aquilo me irritava demais quando um cliente vinha com 3 jeitos. E eu já tava estressado, queria descontar no cliente, então acho que eu já aproveitava também. Era o jeito de você colocar a sua fúria de uma forma... Eu acho que era. Daí, teve um dia, cara, que eu tava tão estressado, ele começou a bater o celular na mesa lá, e eu sentei, o que foi? O que tá acontecendo aqui? Eita. Dá licença, Nilo, que era o vendedor, dá licença que eu vou conversar com ele aqui. O que foi que tá acontecendo? Tá com algum problema? Daí, não sei o que, começou a bater e saiu. Não quis mais falar comigo, foi falar com a caixa, e me ignorou. Aí foi xingar a caixa. Eu falei, então tá bom, então. Eu levantei tão estressado que eu peguei o celular dele, cara, joguei na rua, assim, ó. Nossa. Joguei. Hoje, se fosse um dia de hoje, provavelmente tava viralizando o vídeo desse. Verdade. Que é isso que o povo gosta, né? O povo cara, gosta disso. eu lembro que foi um bafafá. Os outros clientes saíram da loja, daí a gente teve que fechar a porta, porque os outros começaram, vocês estão maltratando o senhor, estão maltratando não sei quem, aí tem que chamar a polícia. Eu acho que eu tenho uns 4 boletins de ocorrência em telefonia. Eita, Prio. Com clientes, assim. Então eu tava muito estressado. Então, aí que tá. Mas, ó, eu gostei do que você fez aí, porque eu já peguei aqui um gancho, que é, quando o cara tava estressado com outra pessoa, você chegou e falou no mesmo tom que ele, o cara saiu. Isso também, aí, tá dentro da cota. Se eu quisesse resolver mesmo o problema, eu tinha recursos, mas eu não queria resolver o problema. Eu queria, acho que era brigar aquele dia. E mesmo assim, sem querer usar, usou. E aí eu me lembro... Quando eu perguntei para algumas pessoas que entendem, assim, tanto quanto você, assim, especialista no assunto, tal, storytelling e tal, enfim, copy, ou vendedor também, né? E aí, um deles uma vez me contou sobre, falou assim, cara, copywriter, storytelling e tal, não é novo. Eu falei, cara, não é novo, assim, a palavra em si, ela na verdade, foi pulverizada, né? Divulgado, mas nova. Mas eu falei, eu já escutei sobre a história de Jesus, que Jesus contava história. Aí ele, pois é. Aí quando eu falei isso, tipo, fez a conexão, por quê? Porque ele era evangélico e tudo mais. Aí ele começou a me falar os negócios de Jesus. Aí eu aqui, ó, tipo, não, eu só falei por falar, sabe? Mas ele foi falando, não, porque Jesus fez isso, passo a passo, tal, não sei o quê. Ou seja, cara, quer aprender storytelling, vai lá ler. Exatamente. Sobre o que ele fez, ainda... apedrejado, enfim, aí tem toda essa história mais bíblica aí, né? Porque eu tô te falando isso porque eu li recente, tem acho que 2 semanas, um livrinho bem simples assim, de storytelling. E aí você falou do AIDA, aqui na hora saiu um sinal aqui, porque lá no livro tem a parte do AIDA. E literalmente, quando eu li aquele livro, rápido, direto ao ponto, eu falei, cara, mas isso aqui a gente faz diariamente. Diariamente. Aí na minha cabeça assim, mas por que tem que colocar nessa história da palavra storytelling ou rotular, né?
Não, como que a gente aprende? Sacola. Coloca dentro de uma sacola, né? Então, tudo uma história, coloca dentro de uma sacola, que é o quê? Storytelling ou copy. Storytelling, eu sinto que não vende assim. Por exemplo, se eu vou querer fazer um curso de storytelling, não é storytelling que fala, eu tenho que pegar copy, né? Não, são duas áreas diferentes. São Elas diferentes? estão juntas, mas são Tá. diferentes. Eu estudo copy e estudo storytelling. E assim, qual é a diferença? Se tem alguma diferença, qual que seria? É que o storytelling é realmente história. Eu Ok. preciso de uma história para poder fazer essa segmentação. Beleza. Porque Então, você já deu 2 exemplos aqui. Isso. de história. Então, ao invés de eu segmentar assim pro leitor, ó, você que já trabalhou em telefonia, você que já trabalhou no varejo e quer hoje procurar um trabalho, algo que te dê independência, algo que te pague mais. Então, isso eu tô segmentando. Beleza. Só que eu tô segmentando de uma forma direta. É a copy. O storytelling, eu conto toda uma história para que a pessoa ela seja segmentada, mas sem falar com ela diretamente. Não ficou. Eu tô perdido ainda. Vamos lá. De novo. Tá, vamos lá. Vamos supor que eu quero vender meu produto, eu tenho aqui uma formação de copywriter e eu quero vender a minha formação de copywriter para outros copywriters. Beleza. A copy, eu vou chegar numa copy, ó, se você, assim como eu, trabalhou em telefonia, trabalhou no varejo, não aguenta mais escala 6x1, tá a fim de crescer, de empreender, trabalhar de forma autônoma, sem ter dono do seu próprio tempo, poder viajar, sem ter chefe no seu pé, eu estou segmentando através de desejos, problemas e tudo mais. Beleza. Sem contar uma história. Eu estou segmentando direto aqui. Beleza, peguei. Entende? Agora peguei. Agora, quando eu conto uma história, eu trago esses elementos. Não aguentava mais a escala... Eu não aguentava mais a escala 6x1. Eu tava muito estressado, tava muito cansado. Contei aqui o que aconteceu lá com o senhor. Então, eu estou segmentando as minhas frustrações, o meu cansaço, através de uma história. Caramba. Então, elas são juntos, mas quando você vai estudar, você estuda separado. Porque são técnicas diferentes. São técnicas diferentes. São técnicas diferentes. Beleza, a mesma história, a mesma história, você coloca essas duas técnicas. Exatamente. Ou, dependendo para quem você está direcionando, como você falou, se você for vender a sua copy e tal, para copywriter, você vai ser mais meio que direto ao ponto, porque eles já conhecem um pouco o mundo. Uhum. E aí você vai vender a sua formação para eles, então você vai mais direto ao ponto. É o momento, na verdade, sim, é o momento da comunicação. Por exemplo, se eu quero criar um anúncio, eu preciso ser mais direto. Então, é a intenção. Tudo é intenção. Se eu for criar um anúncio, eu preciso ser mais direto. Se eu já consegui a atenção dessa pessoa, se eu já consegui o interesse, agora eu preciso conseguir o engajamento dessa pessoa. O engajamento dela, eu posso fazer uma história. Então, essa pessoa vem no podcast, essa pessoa vem numa aula ao vivo, vem numa mentoria ao vivo, vem ou ler meu livro, ou ler meu e-book. Então, dali eu consigo segmentá-la com histórias um pouco mais abertas e tudo mais. Eu vou levar uns 10 anos, acho, pra aprender. Não, hoje em dia tá mais fácil, tem os seus livros, enfim, tem você também. Galera, tá vendo? É isso que eu falo pra vocês. Façam conexão, procure pessoas que sejam do mesmo nível que você ou pra cima. Não é que você vai abandonar os amiguinhos. Alguns amiguinhos vão ficar pelo caminho e tá tudo certo, faz parte. Mas é pra onde você quer ir. Então é isso, ó, faz conexão. Já, eu vou lá visitar ele, já tô fazendo aqui o convite, vou lá visitar ele em Floripa, velho. Quem é que quer ir pra lá? Conhecer lá. Na verdade, eu já conheci lá, mas eu não dei muito rolê, não. Mas com o Diego já é de lá, então já vou lá fazer um rolê. Então é isso, o que eu falo pra vocês, façam conexão. Para as pessoas no ônibus, no metrô e tal. Não fica só no celular. Faça conexão olho a olho, que é isso que tá sentindo. Muitas pessoas estão sentindo falta. Tá se perdendo esse olho no olho e o tal da atenção. Ó. Nem tô fazendo copy, nem tô contando história Mas é o que eu escuto das pessoas e que eu também já passei por isso também, quando eu empreendia, que eu tinha minha loja. Cara, quando eu olho pra trás hoje, eu me recordo que quando chegava você lá pra comprar alguma coisa e eu te conhecesse, por algum motivo ali do bairro e tal, eu me recordo que eu ficava conversando com você mó tempo. E aí eu falo, cara, por que eu fazia aquilo? Assim, eu já fiz venda, mas também já perdi venda. E aí quando eu vou fazendo essa associação, olhando lá atrás para melhorar no dia de hoje, que eu falei assim, porque eu ficava sozinho na loja. Tipo, às vezes não via ninguém e tal. E quando vinha alguém, eu queria, tipo, trocar ideia, conversar. Então,
Aí eu me recordo que um amigo meu falou isso depois que eu fechei a loja, depois que eu falei, melhor dizendo. Que ele falou assim, cara, você era dono da loja, mas você não era o cara pra estar aí dentro. Aí eu falei assim, não, não, cara. Você se conecta às pessoas, você fala, não sei o que e tal, você procura de alguma forma ajudar aquela pessoa com a informação que você tem e tal. Então, dentro da loja era legal, mas você tinha que ter outra pessoa lá para que você vendesse externo. Porque eu vendia externo também. Então eu fechava a loja e ia lá para as academias, que eu vendia produto de academia. Ia para dentro da academia e fazia amizade com os professores. E os professores me divulgavam ali. Então, quando eu contei essa história para esse cara, ele falou: cara, não era para você estar lá dentro, por isso que fechou. Sim. Falei: olha, mano. Mas eu passo. Na minha cabeça, eu vou passar para ver o que eu tenho que acertar. E hoje eu olho para trás e falo: agora eu peguei. É isso. E se, tipo, por exemplo, essa história que você contou, se no final você queria se vender, era só fazer uma virada. E hoje, depois de tanto tempo, eu fui atrás, passei noite sem dormir, estudando, paguei mentoria e hoje eu sei como é que faz uma loja funcionar. Hoje, inclusive, eu bati meu recorde de vendas, a gente bateu o X, e se você quer saber um pouco mais desses bastidores, clica aqui que eu vou mostrar pra você como é que faz. Então é isso, você segmentou a pessoa com a sua história, contou a sua história, depois fez o ponto de virada e faz a oferta. Copy sempre tem que ter uma chamada de ação, seja para uma conversa, seja para firmar um compromisso no sentido, se cadastra aqui, marca uma agenda comigo, me chama no direct. Copy sempre tem essa ação no final. E o que seria a chamada de ação? Porque tem uma galera que ainda não sabe. Chamada de ação é isso, é chamar a pessoa para uma conversa. Por exemplo, eu trabalho exclusivamente com produtores digitais ou prestadores de serviço. Produtores digitais são aquelas pessoas que criam mentorias, e-books, cursos. Tá. E os prestadores de serviço são tipo psicólogos que prestam serviço, recrutadores. Qual que é a diferença? A mentoria, ele é um infoproduto que a gente fala. Tá. Certo? Então, ele pode ser de grande escala. A prestação de serviço, você só vai ter grande escala se você tiver uma equipe que faça por você. Porque a prestação de serviço, você precisa mais, né? Do um a um ali, né? Uhum. Então, quando eu pego esses dois públicos, eu preciso entender, beleza, qual que vai ser a estratégia para eu atrair pessoas para esse cliente aqui? Vou dar um exemplo. Hoje eu tenho uma cliente que ela trabalha com recrutamento e seleção. E ela tem uma empresa já de recrutamento e seleção onde ela ajuda outros empresários a conseguir os seus camisa 10, que a gente fala, né? Os seus melhores talentos. Eu também gosto de camisa 10. Isso faz parte da copy. Boa, tá explicado. O seu camisa 10. E como é que a gente pode fazer isso? A gente pode criar uns anúncios para ela, onde ela onde ela cria ali um contexto de oportunidade do tipo, olha, você quer que eu contrate seu camisa 10 em menos de 21 dias? Um camisa 10 já vai chegar gerando resultados para você, que é isso que eu faço aqui no meu recrutamento de seleção? Contrato pessoas que já chegam gerando resultado para você. Então isso faz parte da copy. Quer saber um pouco mais? Me chama aqui para conversar. Marca uma conversa, agenda uma reunião, agenda um diagnóstico. Conversa comigo no WhatsApp, comenta aqui que alguém na minha equipe vai te chamar. Chamada de ação é você fazer com que a pessoa tenha um micro compromisso para conversar com você de uma forma mais próxima, seja para assistir uma aula, uma mentoria, baixar um material seu ou saber de alguma oportunidade. Então, o AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Saquei. O PAS, o problema, a agitação. PAS, problema, agitação, solução e ação. PASA, que ficaria no PASA, no caso, né? Os dois terminam com ação. Eu li recente que é isso. No final, você tem que fazer essa chamada de ação, porque senão a pessoa que está assistindo, ela não se conecta, né? Tem alguma coisa nesse sentido, é isso? Sim. Você tem que... eu estou buscando aqui a palavra... dar o comando. Dar o comando, boa. É isso mesmo? É isso. Dar o comando. Dar o comando. Cara, que louco, o ser humano é meio doido, né? Curte tem que dar o comando, aqui, então. comenta. Tem que dar esse comando, que senão a pessoa, ela tá viajando ali. Porque se uma pessoa escuta ali, tá, se você é empresário, quer encontrar sua camisa 10, quer encontrar um cara que já chega na sua equipe dando resultado, quer encontrar alguém que seja dos seus valores, meu nome é Karino, posso te ajudar. Isso não é uma chamada de ação. Tipo, beleza, você pode me ajudar? Ok, obrigado. Em outro momento, sei lá. É verdade, talvez. você falando agora ficou fraco. Tipo, agora... Minha mente, tipo... Agora,
comenta aqui, me chama, vamos marcar uma reunião, vamos conversar, é uma chamada de ação. Comenta, curte, compartilha, tudo isso é uma chamada de ação. E a copy só é efetiva quando consegue esse comando. Então tem copy pra você conseguir curtida, tem copy pra você conseguir comentário, tem copy pra você conseguir que a pessoa chame pra você pra conversar. Eita, você tá brincando. Tem Claro. diferentes? Claro, com certeza. Com certeza. Se eu quero, por exemplo, se eu quero fazer com que as pessoas me chamem pra... Por exemplo, nessa empresa que eu tô agora, a gente faz muito carrosséis. Carrossel é um post que a gente faz no Instagram, que tem... Hoje pode postar com mais slides, né? Mas geralmente são 10 slides. E esse carrossel, ele é um funil, que a gente fala. O que é esse funil? É uma jornada que o cliente tem até a compra. Então, o carrossel, ele é um funil, porque a gente coloca ali o carrossel, ele tem a intenção de fazer com que a pessoa dê um próximo passo. Qual que é o próximo passo? Ver um conteúdo mais completo. Esse conteúdo mais completo tem a oferta da mentoria, do produto principal. Então, como é que eu faço para essa pessoa assistir esse aqui para depois receber a oferta desse? Tem N maneiras. Por exemplo, ali a gente tem 2 tipos de carrossel que dá muito certo. Um carrossel, vamos supor que eu pego um conteúdo ali que fala sobre 5 modelos de copy para vender serviços high ticket, serviços de alto valor. Beleza. Aí eu tenho um vídeo completo sobre isso, com 5 modelos de copy, lá no YouTube, por exemplo, ou em qualquer outra plataforma. O carrossel, eu vou criar esse carrossel e vou chamar a atenção da pessoa. Então eu penso assim, beleza, copy. Quem que precisa de copy hoje? Todo mundo. Mas tem pessoas que são conscientes desse problema e tem pessoas que não são conscientes desse problema, dessa necessidade. Eu quero conversar com alguém que seja consciente desse problema. Então, eu vou ser mais direto. Olha, nesse carrossel aqui eu quero mostrar para você as melhores copies que têm dado resultados para meus clientes. Aí eu posso dar 3 modelos de copy. Quer ver o restante das copies e mais exemplos práticos? Eu tenho um conteúdo aqui completo. Comenta aqui embaixo, palavra tal, para ter acesso a esse conteúdo. Entende? Então, esse foi intencional. E é isso. E para a pessoa que tem consciência, é outra coisa que eu vim aprendendo com o tempo. Pra pessoa que tem consciência, a pessoa que não tem consciência, daí eu vou de outra forma. Tipo, a pessoa não sabe o que é copy, mas ela sabe que ela precisa criar conteúdo. Então eu posso falar, você passa quantas horas na frente do computador com a tela em branco sem saber o que falar? Nesse carrossel, eu vou te mostrar 5 formas de você conseguir comunicar com o seu cliente. Aí eu posso falar, existe uma técnica que se chama copy. Copy é uma ciência, onde você conversa ali com o cérebro trino, né, do ser humano, que é o réptil, neocórtex, límbico. E a partir do momento que você entende isso, que você conhece as estruturas, você consegue se comunicar. E aqui nesse carrossel eu vou te mostrar 3 exemplos de como você pode fazer isso. Quer ver mais exemplos? Eu acabei de gravar um conteúdo completo. Quer ter acesso? Toma aqui. Aí a pessoa assiste o conteúdo completo, onde tem a oferta do meu produto de maior valor. Ou seja, a estrutura da Copa, ela sempre... Eu iniciei aqui, eu quero te levar para tal lugar. E quando você falou ali do funil, se a gente for pensar aqui na questão da rede social do Instagram, criado o carrossel naquele sentido de vai passando pro lado, né? Então, assim, tem aquela chamada de ação, 5 tópicos, tal. Aí quando você vira pro lado, porque bateu a curiosidade, deixa eu ver o que vem do lado. Aí você vai e conta mais um pouquinho de tal coisa. Aí eu viro pro lado, você vai me contando. Eu divido o carrossel com atenção, interesse, desejo e ação. A atenção é nos 2 primeiros slides. Geralmente eu falo sobre algo que seja do desejo ou esteja incomodando, mas que seja para a pessoa. O interesse, eu sempre converso com um contexto. Então eu imagino qual que é o contexto dessa pessoa. Eu vi esse negócio no livro, contexto. Então qual que é o contexto dessa pessoa? Aonde ela está inserida? Então esse contexto ele pode ser, por exemplo, eu posso pegar um contexto do mercado, eu posso pegar um contexto dela. Qual que é a diferença, Diego? Vamos supor que eu estou conversando com um psicólogo e na hora do carrossel do interesse, eu posso colocar, existem hoje um grupo gigante de psicólogos que não conseguem passar a sua mensagem para o mundo, não conseguem ajudar o tanto de número de pessoas que gostariam, mas estão sedentos por isso. E aqui nesse carrossel eu quero mostrar como é que você consegue fazer isso na prática. Eu posso desenvolvendo isso. Então, interesse é o contexto da pessoa.
Então, esses psicólogos, eles poderiam estar impactando mais vida, esse psicólogo poderia estar ajudando mais pessoas e ser muito bem remunerado por isso. Mas hoje ele não consegue. Por quê? Porque a faculdade não ensinou ele a vender, não ensinou ele a empreender. Enfim, ensinou ele a prestar os serviços como um psicólogo. Aí quando eu vou pra parte do atenção, interesse e desejo, é quando eu começo a fazer a entrega pra ele. E eu mostro como que essa entrega muda a vida dele. Que é a parte do carrossel, que geralmente é quando eu entrego o conteúdo. Então, ó, esse aqui é um tipo de copy. Com esse tipo de copy, você conseguir isso pra você. Você consegue esse tipo de cliente, você consegue se livrar desse tipo de incômodo. Você consegue se posicionar melhor no mercado. Então, eu faço a entrega e mostro como que isso ajuda ele, é o desejo. E a ação, eu dou um motivo pra ele agir. E na ação também é estratégico. Eu posso falar, ó, pode ser uma ação com urgência. Falar, olha, hoje o mercado, ele tá competitivo. A cada esquina você vê 5 psicólogos. E se você não dominar essas regras hoje, você tá fora. Isso é uma urgência contextual do mercado. E a pessoa, então, pô, eu quero ver o que é isso então. Deixa eu clicar aqui, deixa eu comentar aqui, porque eu quero ter acesso. É o AIDA, atenção, interesse, desejo e ação. Não, eu tô respirando um fundo aqui, porque literalmente, quando eu li isso no livro, eu li, mano, caí nessa. Porque tem um outro livro que é Venda para a Mente, Venda para a Mente, não para a Pessoa. Cara, que eu emprestei esse livro e nunca mais vi, né? Mas enfim, dá um ranço, né? Nossa, e ali eu tinha várias. Mais. Então, eu tinha várias anotações. Então, pra mim, assim, se uma pessoa que eu confio me pediu um livro emprestado que eu tô lendo, eu compro e dou pra ela. Eu também tô nessa. Porque eu falo, vai comprar, meu. Já dava direto. Gasta tanto com outras coisas, vai comprar um livro pra você. E eu tinha umas anotações lá, mas enfim. E esse livro também, eu ficava olhando assim e falei, não acredito. Não acredito. Aí eu comecei a assistir a televisão e comecei a ver tudo. Eu falei, olha, aí eu comentava com a minha esposa, ó, tá falando isso, porque eu tinha acabado de ler. Eu falei, cara, tá tudo escrito isso. Ou seja, as propagandas, elas tudo estudadas. Os livros têm muita copy. Nossa, cara. Pra que você consiga fazer com que a pessoa vá para outro capítulo, é uma chamada de ação. Lá no final, não sei se você repara, que a pessoa fala, ela cria toda uma necessidade pra você ir pro próximo capítulo. E eu achava que escrever livro era mais simples, cara. Não é. E no final desse livro que eu li, esse de copy para livro de copy para copywriter. No final ele tava assim, não, e marca o arroba aqui do meu... Você tá lendo esse livro? Aí eu comecei a rir. Tô no metrô, comecei a rir. Eu falei, que safado, que mano. Safadinho. Pilantrinha. Eu falei, olha só. Por quê? Aí você, não né? Vou marcar o cara, né? Porque eu li o livro dele. Que nada. Eu falei, não é que eu não caí, mas eu gostei do que eu li. Eu falei assim, cara, é o que você tá explicando agora. É a chamada pra ação. Até no livro. Em tudo. E agora você falou assim, que mesmo assim, eu acho que é porque eu convivo com isso, mas pra mim já tá lotado de copy por aí. Não, cara, não. Não tá, não. Ou é aquilo, né? Talvez esteja, mas com aqueles que foi num final de semana, assistiu o curso e já quer dar uma palestra, mentoria. Porque... assim, comparado com 5 anos atrás, obviamente tá um pouco mais avançado. Mas ainda tem muito chão ainda. Muito chão. Porque se as pessoas soubessem disso, elas não estariam na internet passando vergonha. Tá aí, ó. Passando vergonha, né? Tô brincando. Porque é isso, copy é intencional. As pessoas que vão pra internet e que entendem de copy, aqueles stories nunca é à toa. Aquele conteúdo nunca é à toa. Sempre tem uma intenção por trás. E copy não é mentira, né? As pessoas acham que copy é mentira. Copy não é mentira. Mentira é outra coisa. Mentira é o seu caráter mesmo. A mentira é o seu caráter mesmo. Adorei, é isso aí. É o seu caráter. Se você é mentiroso, você vai ser sempre o resto da vida. Exatamente. Copy é você pegar todos os elementos possíveis esses elementos que eu falo são elementos emocionais, né? Que eu falo o elemento de lisonja. Então, eu quero escrever, eu quero gravar um vídeo onde eu vou fazer com que o meu leitor ele se sinta o cara. Eu vou fazer com que ele se sinta lisonjeado por isso, sabe? Por alguma coisa. Então, por exemplo, se você... vamos pegar um nicho de oratória.
Se você comprar o meu curso, se você participar da mentoria, você vai ser o cara que você vai subir no palco, você vai abrir a boca e as pessoas vão parar pra te ouvir. Isso é lisonja. Eu tô fazendo com que ele, pô, eu vou ser o cara que as pessoas vão parar e vão me ouvir, sabe? Se eu quiser ir pra um outro lado, então eu vou pra um lado de autoridade. Você vai ser o cara que vai chegar no palco e as pessoas vão procurar por você depois só pra querer saber se aquilo é verdade ou não. Qualquer assunto as pessoas vão te procurar pra saber, porque você vai ser uma autoridade nesse assunto. Então eu tô elevando a autoridade nesse sentido. Ah, não, então não é nem lisonja nem autoridade. Eu quero algo mais processual, algo mais processo. Então eu vou orientar a comunicação dele a ser mais processual. Então, em vez de você ficar falando sobre as suas conquistas, sobre os seus números, você vai falar exatamente o que você faz na prática. Então, copy é isso, é você pegar... Quando eu vou criar uma copy para o empresário, eu preciso pegar todos esses elementos. Que elementos de autoridade que esse empresário tem? Tá, então esse empresário, ele já conquistou X milhões. Esse empresário... Vamos pegar o exemplo dessa minha cliente de recrutamento e seleção. Um dos números que ela tem é 92% das pessoas que ela contrata são promovidas para cargo de liderança. Pô, isso é um número pra caramba. 92% das pessoas que você contrata são promovidas para cargo de liderança. Como é que a gente vai usar isso na copy? Entende? Então, beleza, esse é um elemento. Ok. Quais são os outros elementos que eu posso buscar? Daí eu vou pegar ali a parte de história dela. Me conta a sua história. Que histórias que eu posso contar na copy que vai conectar com o empresário ou com o recrutador, se você for vender com o recrutador. Então, eu pego as histórias. Beleza, agora me fala sobre o seu conteúdo. Qual que é o seu melhor conteúdo? Quais são os seus entregáveis? O que você entrega de processos? Então, eu faço toda uma análise daquilo. Beleza, fiz isso, vou pro mercado. O que o mercado tem já no setor de recrutamento? O que eles estão falando? Aí eu posso pegar o inimigo comum, que a gente fala, os elementos de inimigo comum. Falar, o mercado ele tá fazendo isso não é legal, então vamos bater. A gente pode pegar isso aqui e pode bater. Então, é montar um quebra-cabeça e depois você pode pegar esse quebra-cabeça e ir desmontando, vamos dizer assim, para poder conversar com diferentes grupos, assim, sabe? Ou seja, é trabalhoso, né? É muito trabalhoso. Porque É muito trabalhoso. eu não fazia... Eu não conhecia muito a fundo, igual você está explicando. E também, de pessoas que eu conheço, assim, parecia que era muito... Pô, eu comprei lá um curso de copy lá e tipo, o cara ficou falando um monte de coisa lá do cérebro límbico, tal, tal. Ah, tava contando história. E eu aqui, ó, não tá não. Porque eu já tenho esse contato. Não, ele tá te explicando como funciona, senão. Mas as pessoas não querem isso, não. Ela quer assim, ô Diego, eu preciso vender isso aqui, você cria aqui, ó, já que você é copywriter. Tipo, nessa pressa, mas, cara, tem tudo um trabalho. Tem todo um trabalho antes. Que não dá pra metrificar em quanto tempo leva, porque cada assunto e cada nicho é alguma coisa, né? Porque tem a tal da reunião, você precisa fazer com as pessoas. Tem, e tal, né? geralmente eu faço uma reunião, faço um monte de perguntas, né? Já vou fazendo uma pesquisa ali com a pessoa. Depende muito do projeto, do nicho, né? Tem nicho que, por exemplo, tem uma vez que eu peguei um nicho, cara, que o cara vendia árvore. Tá de brincadeira. Ele vendia árvore. Isso não é mentira, isso é verdade. Na verdade, não era nem a árvore, era o projeto da árvore ali que ele vendia. Que era uma árvore que ia ser plantada e que daqui a 20 anos a pessoa ia poder colher os frutos daquela árvore lá, que ia ficar cara pra caramba. Então, tipo, era tipo um consórcio de árvore, eu acho. Não sei nem se é isso. Então, depende muito, assim, do nicho. Mas é pesquisa. Copy é muito pesquisa. É você entender também de pessoas. Então, você precisa entender de pessoas. Eu fiz a formação de coach. Tá. Eu fiz formação de copy e de coach junto na época. Certo. Porque copy é isso, você precisa entender de pessoas para poder pensar nas crenças. Que crença que eu vou quebrar? As pessoas têm crenças. E se eu não entendo de pessoas, eu não consigo visualizar essas crenças. Eu não consigo criar argumentações para quebrar essa crença. Eu não sei qual história que eu vou contar para quebrar essa crença. Por exemplo, na venda também tem isso, né? Eu trago para a copy algo que eu fazia no presencial. No presencial tem um... Presencial não, nas vendas... Agora eu esqueci o nome da pirâmide lá. Mas tem um que é assim, que tem o vendedor... A gente faz assim, a gente separa em 4, né? Que é a parte do cérebro.
O nosso cérebro, ele é dividido em 4 partes, e tem uma parte que ela é racional mais ligeira, e tem uma parte que é racional mais lento, e tem uma parte que é emocional mais ligeira, e uma parte que é emocional mais lento. Tá. Que é dividido em 4. Beleza. Aqui. E cada vendedor e cada copywriter tem o seu perfil. Então tem isso também, dependendo do seu perfil de copywriter, você vai para uma linha de escrita, para uma linha de narrar as coisas, tem isso também. A personalidade da pessoa influencia muito como ela vai vender e como que ela vai escrever, certo? Só que daí pegando pro lado do público, eu sempre preciso pensar, tem pessoas que demoram mais para processar as informações. Então eu preciso contar de uma forma. Tem pessoas que são mais pragmáticas, não querem tanta informação, elas querem saber o que ele vai fazer por elas, vai resolver o problema dela e ponto. Tá cheio, tá. Entende? Então é isso. Copy é você entender que tem pessoas que vão tomar decisões mais rápidas, tem pessoas que vão tomar decisões mais ligeiras e que eu preciso saber me comunicar com elas de diferentes maneiras. Então eu preciso vender um produto de diversas maneiras. Caçamba, cara. Por exemplo, trazendo lá na Polishop, a fritadeira, né, Air Fryer, que a gente vendia muito, que era nosso produto-chefe. Se a pessoa ela vinha aqui e eu conversando com ela, eu vejo que ela tá mais interessada em partes técnicas, eu já sei que ela é mais o neocórtex, ela tá desse lado aqui, pensando, racionalizando mais. Então a minha conversa com ela vai ser nisso. Fala, olha, essa aqui é uma fritadeira. Por que ela é mais cara que as outras? Que isso era uma objeção. A Air Fryer da Valita, que era na Polishop, ela custava R$1.600, enquanto a outra custava R$400. Puta no mercado do lado. Tipo, a gente tinha aqui a Polishop aqui, a Colombo do outro, e o Big do outro lado, que tinha ali. A Air Fryer aqui por 1.600, a outra por 400 e a outra por 300 do outro lado. É verdade, porque na Polishop sempre foi mais caro. Exatamente. Então, por que a Polishop era mais caro? Tá, ok, vamos... O Polishop, pode mandar mensagem, pode ajudar a gente aqui também, né? A Polishop era mais caro porque ela tinha o seu mecanismo único. Isso tem na Copy também. Qual que é o seu mecanismo único? Putz, cara, é muito forte, é verdade. Qual que é o seu mecanismo único? O da Polishop, a fritadeira da Air Fry, ela tinha um Rapid Air, que é uma tecnologia patenteada que as outras não poderiam fazer igual. Hoje já pode, porque já passou essa patente. Mas a Polishop, junto com a Valita, tinha uma tecnologia embaixo, que era um ventiladorzinho, assim, um formato de ventilador. Não era um ventilador porque não rodava... Mas não era um ventilador, enfim. Mas era tipo um ventiladorzinho assim, aí embaixo saiu o ar, e aquele ar, ele fazia assim, ó. Porque tinha aquela tecnologia embaixo. Então, o ar de baixo com o ar de cima com o ar de baixo entrava em choque com a própria gordura do alimento, fazendo com que o alimento fritasse sem óleo. As outras não faziam isso, então as outras assavam. Elas não fritavam. Então, eu já ganhava o cliente ali. Com essa informação. Só que, por exemplo, se eu pego alguém que é mais o lado aqui azul, esse é o lado esquerdo, né? A gente fala que é azul e vermelho, que a gente dividia na época, que é mais racional e que demora mais para tomar essa decisão, eu vou conversar sobre dados com ela. Ó, essa fritadeira, ela tem 1.800 watts de potência. Isso aqui faz com que ela vá fritar mais rápido do que as outras. Sabe? Essa fritadeira aqui, para você poder fritar mais rápido, você vai pegar... Porque tinha muita gente que falava, mas isso aqui não tem gordura própria, que era batata. A gente vendia batata, a gente falava que é batata, só que a batata não tem gordura própria. Só que a batata normal, né? Sem ser aquela de pacote, assim. A batata de pacote industrializada tem gordura vegetal ali. Tem, Mas a normal não tinha. Aí eu explicava pra ela, ó, tipo, aí... Como eu já sei que aquele perfil é um perfil mais analítico, eu já conversava com ela. Falou, essa batata aqui é uma batata que tem gordura vegetal, por isso que ela frita sem precisar de óleo. A batata natural, a única coisa que você vai precisar fazer é cortar, colocar ela na água, colocar uma colherzinha de azeite e colocar para fritar. Então eu ia em detalhes mais técnicos com essa pessoa. Caraca. Agora, se eu vou para uma cliente que ela é mais do límbico da família... Eu já falo com ela que ela vai ter uma fritadeira, que as pessoas vão se reunir, não vai precisar lavar louça, a criança, o filho dela vai comer o alimento sem muito gordura, sabe? Então eu já vou mais para a questão da família. Se eu atendo alguém que é mais pro lado emocional, ou alguém que é mais pro lado do tipo não da estética, como é que é? Dos status, eu falo, cara, é a fritadeira da Polishop. Ela é a melhor. É a original. Você vai ter a original na sua casa. Beleza. Uma pergunta minha e do público também. E como que você consegue identificar isso?
Boa. Que aí é o tal daquela história assim, ó. Existe o vendedor que sai falando, nem faz a pergunta, e aquele que faz a pergunta e aquele que dá atenção. Aham. Cara, assim, quando eu dava treinamento em técnica de venda, a gente falava muito sobre perfil de cliente. Então, o perfil que demora mais pra tomar, que é mais analítico, ele já chega com as perguntas muito específicas. Então, ali você já sente já. Então, tem um analítico mais calmo, que fala baixinho, que conversa com você aqui. E aí, Carlos? Tipo, eu não sou analítico, eu já sou o cara, pá, tal. Em alguns momentos, né? Em outros momentos eu sou um pouco mais quietinho. Tanto que no meu perfil psicológico tá lá, tipo, uma linha. Ao mesmo tempo que eu sou muito comunicativo, eu sou reservado. Então eu sou comunicativo na hora que tem que ser. Mas no dia a dia eu sou mais reservado, eu sou mais na minha. De fato. Porque eu gasto uma energia muito pra me relacionar com as pessoas. Não é algo natural meu. Caramba. Eu gasto uma energia pra estar com as pessoas. Legal, é verdade. É uma energia que eu gasto. É verdade. Eu sou bom no que eu faço? Sou, consigo. Fechar com, por exemplo, se eu vou em grupo de negócios e eu tô ali pra fechar negócios, eu vou conseguir fechar, eu vou conseguir me relacionar. Mas eu não sou que faz amizade com todo mundo. É intencional. Por isso que interesseiro, eu falei... né? Entendeu? Eu falei interesseiro. Não, mas é que assim, por eu ter te conhecido um pouco antes, literalmente foi o que eu falei, até aqui no começo. Quem olha pra você assim, fala vendedor, não. Porque no dia a dia, você é muito na sua. Ixi, cara, eu dava eu era um pavão. Eu era um pavão, assim, o cara chegava, pá... Air fryer, fritadeira sem óleo, você vai pegar batata, rapid air, tecnologia. Ixi, eu era um pavão, as pessoas paravam pra me olhar. Isso eu achava legal, assim, vendendo, assim, que eu gostava muito. Então, só que no dia a dia eu sou mais a minha, assim, tá? Tem uma rodinha que a galera tá conversando, eu geralmente tô mais a minha, não me entroso muito, a não ser que seja pra vender alguma coisa. Se for pra vender, beleza. Se for pra vender. Não, e é engraçado isso, porque me recordei aqui até a questão sobre a energia e a técnica, né? Que é 80% de algumas coisas. De uma venda, 80% é energia e 20% ali é técnica e tal. Faz sentido isso ainda? Ou depende? Depende da pessoa, eu acho. Porque, assim, tem pessoas que eu acho que já nascem com um dom. Eu não sei se é dom ou se são experiências de vida que fazem com que aquela pessoa... Aí, eu gosto dessa. Né, que tem ali, que seja mais fácil. Então, para essas pessoas pode ser, mas tem gente que precisa da técnica. Okay. Porque venda é técnica. Eu nasci, tipo, igual eu falei, dom ou as experiências de vida fez com que ela tenha mais facilidade e aquilo acaba... Pode ser, né, tipo... Mas... É técnica, precisa da técnica. Precisa da técnica. Show. Pra você saber o que você tá fazendo. Porque quando eu trabalhava na Polishop, eu já tinha passado por treinamentos, eu já gostava de estudar sobre vendas. Então, tinha ali uma parte minha que já era natural, que hoje na terapia eu entendo da onde que veio. Como eu era uma criança mais retraída por ser um homem gay, então, na época, eu ficava mais na minha e ficava muito observando as pessoas. Pra saber como que eu preciso me encaixar naquele grupo pra não ser rejeitado. Então, eu acho que por eu a vida toda ter que fazer essa análise, essa leitura pra me encaixar dentro daquele grupo, pra ser aceito de alguma forma, eu acho que isso me deu uma certa naturalidade de vender. Porque eu não sabia que eu sabia vender, sabe? Mas quando eu comecei a pegar técnica e estudar, óbvio que melhorou muito mais. Porque muito mais observa... Caraca, mano. E foi na terapia que eu descobri isso daí. E eu tenho... Falando sobre isso, até... né, conhecidos tal, que são gay, e eu falava pra eles assim, posso fazer uma pergunta aqui? Eu falei, pode. Eu falei assim, aí todo mundo, lá vem ele. Eu falei, não, é curiosidade, mas por quê? Porque eu olhava a tribo, que eles falam, a tribo, e ficava, mano, vocês me chamam muita atenção. Mas não é essa questão de homossexualidade, gay, não. É a forma que vocês se comportam, ou seja, o meu olhar sempre foi assim, nessa presença e de como falava. Então não era toda hora que tava falando, não era toda hora que tava rindo. E a grande maioria, financeiramente, estava muito melhor do que as pessoas que... Aí ficava aqui, ó. Então, o que me chamava a atenção era muito isso. Então, a forma de se posicionar no sentido de conversa, de se comportar, não era toda hora. E financeiramente é o que também me chamava mais a atenção. Então, financeiramente me chamava a atenção, aí depois eu vinha para esse... Me tira uma dúvida aqui, ó, sobre isso.
Aí agora você falando, ou seja, você resumiu tudo aquilo que eu tinha, que é assim, cara, desde quando se descobriu, era muita análise. Muita. Porque é assim, né? Quando, não sei se não vou aprofundar muito nessa temática, né? Que a gente veio aqui pra falar de copy, mas era isso. A gente tinha que ficar analisando muito as pessoas e como que ela recebia. Porque a gente era muito. Porque quando você é uma criança viada, você tem 3 jeitos. Tá. E as pessoas, elas descobrem que você é gay antes da gente. Tipo, eu não sabia o que era isso. Então, os pessoal fala 7. Eu tinha uma raiva disso. Se você era do colegial e ficar lá pra um viado e ficar falando 7, você é muito irritante. Gostei. Tomou essa. Porque tinha os caras que falavam, fala 7. Porque parece que o 7 entregava se era viado ou não na época, sabe? Essa eu não conheço. Talvez acho que era da sua região. Fala 7. Fala 7. Que ódio. Então, acho que é isso. Então, acho que não, né? Mano. Tem isso, assim, dessa coisa. Então, E são mais inteligentes. Tem muito viado burro. Não, tem. Mas, cara, tem. Vai, tudo bem, vai, vamos lá. Mas existe uma outra ótica do dia a dia, do mundo. Mas assim, são vivências, né? A gente não pode colocar todo viado numa caixinha, assim. Mas a minha, eu acho que essa questão das vendas foi isso, de sentir a pessoa e falar, com ela eu posso agir dessa forma, com ela eu posso falar dessa forma, posso brincar mais na venda. Pô, com ela aqui não, com ela eu preciso manter mais uma seriedade, um tom mais calmo, um tom mais suave, não ser tão acelerado. Não então, confia fácil. Isso. Não confia fácil. Cuidado com fulano, Beltrano e Ciclano. Esse é do signo, eu sou escorpião. Puta, cara, faz todo sentido, gostei. Falando nisso, você gostou do papo? A gente tá chegando aqui, né? Desculpa, Cadu, eu lembrei agora. Tá chegando no final eu tava aqui já empolgado aqui, né? Cara, porque utiliza isso no dia a dia, na comunicação da fala e na comunicação da escrita. Então, praticamente tá todo mundo ligado nesse negócio aqui. Então, ou tá fazendo aqui, tô falando aqui, eu já vou aproveitar aqui, como minha esposa não vai assistir até o final, eu vou aproveitar e usar isso com a minha esposa, entendeu? É sobre isso. É uma técnica, eu preciso aprender. Claro. É isso, você imaginar, pô, a minha esposa, eu quero alguma coisa dela. Ou eu quero minimizar alguma situação. Normalmente é essa. Qual que é o estado que ela tá? Se ela tá muito irritada, eu não vou chegar irritado, senão eu vou piorar mais as coisas ainda. A não ser que eu queira promover uma briga. Sim. Daí, realmente, eu vou chegar mais irritado e eu vou conseguir aquilo que eu quero. Uhum. Mas se ela tá num estado mais irritado, eu preciso de uma abordagem que vá fazer com que ela desarme. Eu preciso conhecer essa pessoa pra poder desarmar ela. E eu já confesso, uma delas eu tô diminuindo de ficar falando. Ela tá contando a história, normalmente a tendência é, putz, legal, ou algo parecido, aí você vai e conta. Aí eu via que não dava continuidade. Aí fiquei, mano, aí eu lendo algumas coisas, falei, pera. Aí ela falava, mas e aquele dia tal, que aconteceu isso? Tal. Aí eu via que, né, a pessoa se expressava diferente. Falei, eita. Aí eu aqui, ó, não é que funciona? Cara, não é que funciona? Mas, assim, eu já identifiquei isso. Então, assim, o tal do fazer pergunta, porque pra mim era isso. Cara, como que eu tenho que fazer pergunta? É igual, pro podcast, cara, qual é o tipo de pergunta? E aí, uma das coisas que você falou, obrigado, mas uma pessoa que me falou aqui nos bastidores, que é, cara, você tem que fazer do seu jeito. E já me falaram, quem assistiu, que falou, cara, fica nítido. Porque eu já fui tentar fazer um roteiro que me ensinaram a fazer, e a menina falou assim, cara, ficou nítido. Quando você tá fazendo um roteirinho ali, tipo, começo, meio, fim, tal, e quando você tá numa troca de ideia. E o que você faz, pelo pouco que eu te conheço, é uma troca de ideia, cara. Leva lá. Então, por isso que eu falei pra você, ó, existem umas perguntas aqui, se você quiser que a gente segue, beleza. Se não, a gente vai no papo. E aí vai fluindo. Então, são coisas que já me chamavam a atenção, como você falou, talvez, tudo que você falou aqui eu já tô colocando. Da minha experiência de vida, porque eu fui cobrador de lotação, na época que não eram essas lotações, e eu via que tinha esse jeito de falar com as pessoas, de tal. E hoje, quando eu faço quando eu sentei aqui a primeira vez, que eu fiz a conexão lá de trás, falei, putz, cara, desde lá dos 10 anos. É isso. Que aí agora você acabou fazendo uma ligação também. Que louco, gostei. Cara, tem muita coisa pra aprender sobre isso. Tem, eu também. Aprender, ou talvez assim, colocar algumas coisas em práticas, né? Porque tem isso. Também né? é bom. Ajuda, também é bom, né? colocar em prática ajuda.
Ô, Diego, e como que faz para as pessoas te encontrar assim e aprender mais sobre tudo isso que a gente falou aqui? Como faz pra me encontrar? Te encontrar nas redes sociais. Já que você não vai estar mais em São Paulo, né? Pô, fala sério. Pô. É isso, cara. É só me encontrar nas redes sociais, então. Copy do Amaro lá no Instagram. Hoje eu tô um pouco mais reservado para um grupo pequeno de empresários, mas a ideia é abrir um pouco mais aí o meu leque de entrega de serviços. E é isso. Só seguir lá no Copy do Amaro, me acompanhar. Tem os meus livros. Os 9 livros, dos 9 livros, 4 são meus. 4 são meus. Tá no link da bio lá. Só chegar lá e comprar. Os outros são para clientes, né? Então, são 9 livros que eu escrevi, 4 são meus. Esses 4 livros são os meus bastidores. Então, um eu falo sobre copy, outro eu falo sobre oferta, a outra eu falo sobre funil e negociação via WhatsApp, e a outra eu falo sobre criação de produtos. Então, são 4 e-books onde eu trago ali meus bastidores, os resultados que eu tive com determinados clientes e como que foi aqueles resultados. Todo prestador de serviço, se você está me escutando aqui e for um prestador de serviço, você precisa ter um livro. Um livro que conte sobre a sua metodologia, um livro que fala sobre os seus bastidores, porque se você não tem, você está ficando para trás. Se você olhar para o seu concorrente, aquele que está ganhando dinheiro de verdade, você vai ver que ele tem um livro. Prestador de serviço tem que ter um livro. Se você quer vender mais. Tá vendo? Nem permitiu que eu fizesse assim, me dá uma mensagem final, né? Que normalmente a galera... Essa mensagem final. A galera fala, é aquela frase final, ou que o rótulo lá, o banner e tal, não sei o quê. Eu acho até interessante, mas eu acho que eu curto mais quando é assim, é mais natural. É você isso. Já deixou o seu... Não vai pra internet gravar conteúdo à toa. Tem gente que vai pra internet, principalmente quem tem mais autoridade... porque é isso, né? A pessoa tem autoridade fora da internet. Então tem uma empresa de prestação de serviço, tem um negócio rodando, ou não tem uma empresa, mas é um prestador de serviço já muito conhecido. Ok. Só que quando vai pra internet, ele vai lá só gravar conteúdo. E a galera não quer conteúdo, ninguém entra no Instagram pra ver conteúdo. Eu não vou entrar no Instagram pra ver um conteúdo. Eu vou no Instagram pra desperdiçar meu tempo ali, desperdiçar meu tempo literalmente. Vai me dispersar ali, fugir um pouco da realidade. O Instagram, ele não é o fim, ele é um meio. Eu tenho que tirar as pessoas do Instagram pra vender ela e ter uma conversa com ela. Pra ter algo mais denso, pra ter algo mais específico, pra poder engajar essa pessoa com a minha história, segmentar ela com a minha história. E o livro, pra quem é um prestador de serviço, pra quem é psicólogo, pra quem trabalha com recrutamento e seleção, advogado, médico, que prestam serviço, precisa ter um livro. Livro te dá posicionamento, livro é uma carta de vendas que a gente fala, porque leitores são melhores compradores. Então, se você vende um produto hoje de R$5.000, cara, ninguém do nada vai ver um vídeo seu no YouTube, vai comprar no Instagram, vai ver vai pagar R$5.000 porque viu um vídeo seu no Instagram. Mas se ele viu um vídeo seu no Instagram e você conseguiu convencer ele de dar um próximo passo para ver o seu livro, comprar o seu e-book, mesmo que ele não leia. Mesmo que ele não leia. Teve gente que já comprou meu e-book, leu ali as 2, 3 primeiras páginas, falou, cara, eu tô igual essa sua cliente aqui, não aguento mais tal coisa, me ajuda. Só porque eu contei nas primeiras páginas a situação da minha cliente, que ela se conectou e tal, vou te ajudar, vamos nessa. É isso aqui o valor, entende? Então o Instagram, ele não é o final. Se você for um prestador de serviço e quer ir para as redes sociais vender, o Instagram, ele não é o final, ele é um meio. Isso, só vai para o Instagram gravar um conteúdo se você tiver algo para oferecer além do seu serviço. Então, um livro. Criar um curso? Cara, cria um livro. Posicionamento. Um livro te dá posicionamento, te dá credibilidade. Você vai comprar de alguém que tem 100 conteúdos no YouTube ou você vai comprar alguém que tem um livro? Alguém tem um livro. Porra. O cara tem um livro, velho. É isso. Eu te falei isso, né? Como assim você tem 9 livros? Não foi? Foi. Ou seja, tipo, como assim você tem 9 livros e você tá aqui na minha frente, sabe? Na minha mente isso. fez isso. Falei, caraca, velho, 9 livros. É isso. Livro é algo que seu concorrente não vai querer criar a todo momento, porque é algo que dá trabalho. Então, e você não precisa criar o seu livro. Por exemplo, tem muito empresário que não escreve o seu próprio livro. Mas só com os áudios, com a história, com o conteúdo, eu escrevo o livro exatamente assim. A pessoa me manda um monte de áudio, eu pego o conteúdo ou pego uma aula muito boa daquela pessoa e crio o livro dela. Pego as histórias, entende? Eu fiquei puto quando eu descobri final isso. É isso. Eu vou confessar aqui. Você ficou puto? Cadu, fiquei puto. O dia que eu descobri isso,
Mas assim, foi um cara aí que se candidatou a Ok. prefeito, né? Nossa, sim. Quando esse cara, em um vídeo, na verdade nos stories, né, ele falou, eu falei, tá de sacanagem. Mas assim, ele não deixou de... O que tá escrito ali é o que aconteceu, é dele. Só que ele não sabe escrever. Ele não escreve. E ele pegou e falou assim, cara, tudo que eu tô falando aqui com vocês, vai chegar um momento que eu vou falar pra pessoa, cara, eu gostei disso. Vou lá, entrego pra uma pessoa, aquela pessoa vai e escreve. É Então isso. eu falei, cara, ou seja, ficou mais próximo de eu chegar em um dos objetivos também. Por quê? Aproveitando essa storytelling aqui. Porque eu lembro, quando eu criei o podcast, e quando eu convido algumas pessoas, eu falo, cara, antes da gente morrer, um recado do meu avô. Antes da gente morrer, a gente tem que deixar um livro escrito. Boa. E aí eu falei, tá. Aí olhando no mundo de hoje, eu falei assim, já sei como eu vou fazer isso. Na verdade, assim, eu não vim na minha ideia de eu criar o meu livro, mas foi de tipo, pô, gostei dessa mensagem que o meu avô me deixou. Que é o quê? As pessoas deixar o livro dela escrito, que é contar a história delas. E aí eu falei, hoje em dia tem o digital, vamos gravar conteúdo. É isso. Foi aí que um do despertar meu de gravar o podcast foi isso. De eu conhecer você, de conhecer o Phelps e tal. De falei, cara, essas pessoas têm história. Não, vamos lá gravar podcast? Ou seja, o seu livro está registrado. Se um dia eu ou você for embora daqui, a minha família ou a sua vai saber que a nossa história está registrada ali. É sobre isso. Apesar de que a gente não contou a sua história. Não teve história. Mas o nosso combinado foi esse, de a gente se aprofundar numa coisa que fica interessante para as pessoas que nos assistem, que é essa história da Copa, que está no auge também, e os recados que você já deixou, que é assim, não vai para o YouTube, gostei, adorei, gravar conteúdo, prestar serviço, ou seja, você já falou realmente o que a pessoa precisa fazer. E aí, para vocês que por um acaso vai querer saber da história do Amaro, a gente pode marcar um outro podcast quando ele vier para São Paulo. Você topa? Eu topo. Ou você pode pagar minha consultoria e eu te conto. Você pode pagar minha consultoria e eu te conto ela pessoalmente. Olha, não se sinta enganado pelo que ele falou. Ele deixou claro, no final tem que deixar uma chamada de ação. Uma chamada de ação, é isso. Se você quiser que eu escreva o seu livro junto com você, tamo junto. E aí, Amaro, curtiu o papo, cara? Cara, muito legal. Muito bacana. Curtiu? Obrigado pelo convite, arrasou demais. Eu acho muito bacana esse seu movimento. Acho que precisa ter embaixadores aqui da marca para você consolidar isso daí e fazer um movimento bacana. Ah, muito massa. Obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceito o convite novamente. E já me deixou uma lição de casa aqui, né? Vocês perceberam? Eu adoro esse aí. Os convidados que vêm aqui, a gente troca uma ideia nos bastidores, que um dia vocês vão ficar sabendo. E aí eles soltam umas dessas. Eu tenho algumas lições de casa para fazer e tenho mais uma agora. Bom, turma, por hoje é isso. Espero que vocês também tenham gostado. E, ó, só curte aí, ó. Faz assim, ó. Tem um dedinho assim, ó. Você só vai lá dar uma curtida. Se comentar, então, putz, talvez eu sorteio você para vir aqui, sentar aqui e contar a sua história para mim. Ou a gente também contar sobre o seu serviço, que tal? Então, tem uma mensagem mó legal que eu achei que eu quero compartilhar com vocês, que é o seguinte. Eu pensei até na letra... São 3 Cs. E desses 3 Cs... É uma mensagem de chamada de ação que fala, né? Mas eu vou aprimorar ela, mas eu gostei muito. Até porque começa pelo Carlos, né? Mas, ó, é o seguinte, para nós que vivemos nesse mundo de empreender, de querer ter sucesso, enfim, cada um tem um rumo aí. Até na sua empresa você também pode ter, viu? De subir de cargo, pô. Não precisa abrir uma empresa, não. Empreendedor quer abrir empresa. Que é o seguinte, é simples, são só 3. Que é, começa, continua e conclua. Cara, eu vou sempre fechar agora os meus podcasts com isso. Ó, começa, continua e conclua. É isso que eu acabei fazendo aqui. Olha lá, são 60 episódios. Tá bom? Um beijo grande. Quer deixar mais uma mensagem? Manda um abraço pro pessoal. Dá um tchau pro pessoal de São Paulo. Tchau, galera de São Paulo, região aí. Escreva um livro, venda seus serviços e me contrate se precisar. Adoro isso, gente. Um beijo. Fique com Deus e nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Até mais. Valeu.